Olá, eu sou Júlia Celestina de Araújo, estudante do curso de farmácia da Unifap, e eu vou apresentar um pouco sobre o sistema circulatório e respiratório no contexto da histologia. Em primeiro lugar, o objetivo dessa apresentação é caracterizar os tecidos que compõem as principais estruturas dos sistemas respiratório e circulatório. E as estruturas que vão ser abordadas aqui serão artérias, vasos capilares sanguíneos, veias, coração, cavidade nasal, faringe, laringe, pregas vocais, traqueia, brônquios e pulmão. Começando pelas artérias, a gente sabe que as artérias são vasos sanguíneos que são responsáveis por levar sangue do coração para o resto do corpo. E elas são compostas, assim como vários outros vasos sanguíneos, essencialmente por tecido conjuntivo fibroso e elástico, tecido muscular liso e tecido epitelial, que a gente vai chamar de endotélio. Mas tá, como é que esses tecidos vão se organizar nas artérias? As artérias são compostas por 3 camadas: a túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia. E aí, a túnica íntima vai ser a túnica que fica mais interna, vai ser a camada mais interna das artérias, e ela vai ser composta por esse tecido epitelial de revestimento, especificamente do tipo pavimentoso, e por uma camada subendotelial, que vai ficar logo abaixo desse endotélio, além de uma lâmina elástica interna, que vai ficar entre a túnica íntima e a túnica média, e vai ser composta por elastino. Depois da túnica íntima, nós chegamos na túnica média. Como o nome pode sugerir, é uma túnica que fica bem no meio, e ela vai ser composta por células musculares lisas e por matriz extracelular, que vai ficar entre essas células e vai ser produzida por elas também. Essa matriz extracelular pode ter quantidade variável dependendo de qual tipo de artéria é, e ela vai ser composta por fibras reticulares, fibras elásticas, lâminas elásticas, glicoproteínas, proteoglicanos, enfim. Além disso, a túnica média, às vezes, em algumas artérias, pode apresentar também na parte mais externa uma lâmina elástica externa, que vai ser composta por elastina e que vai ficar entre a túnica média e a túnica adventícia. Já a túnica adventícia vai ser basicamente formada por tecido conjuntivo, principalmente colágeno do tipo 1 e fibras elásticas. Além disso, por fim, a gente pode apresentar em algumas artérias, principalmente as mais grandes, o que a gente chama de vasa vasorum. Esses vasa vasorum seriam vasos e vasos. Basicamente, eles são arteríolas, capilares, vênulas, enfim, vasos muito pequenos que acabam se ramificando na túnica adventícia e às vezes na túnica média, embora não seja tão comum. E que são responsáveis por nutrir as células mais externas das artérias com metabólitos, já que elas não conseguem obter elas tão facilmente quanto a túnica íntima, já que elas têm que obter isso do sangue. As artérias podem ser divididas de acordo com o seu diâmetro e também a conformação das suas camadas, por assim dizer. Basicamente, elas vão ser divididas em artérias elásticas, artérias musculares e arteríolas. E olhando para essa imagem, o que mais chama a atenção é o que eu mencionei, a diferente composição ou a diferença de proporção das camadas que eu mencionei anteriormente, a túnica íntima, média e adventícia. Começando um pouco falando sobre as grandes artérias elásticas, essas artérias vão ser basicamente as maiores e elas são compostas pela aorta e os seus grandes ramos. E aí, como elas vão ser? Basicamente, a túnica íntima desse tipo de artéria vai ser extremamente rica em fibras elásticas e ela vai ser mais espessa do que as artérias musculares, que a gente vai ver mais pra frente. Além disso, ela vai ter uma lâmina elástica interna, que é aquela que fica entre a túnica íntima e a túnica média, mas vai ser muito difícil distinguir ela, porque a túnica média vai ter uma grande quantidade de lâminas elásticas também. E aí é difícil dizer qual delas é da túnica íntima e qual delas é parte da túnica média. Como eu mencionei, a túnica média pode apresentar diferentes quantidades
de matriz celular, dependendo de qual tipo de artéria é. E nas grandes artérias elásticas, a gente vai ter uma grande quantidade, uma predominância de lâminas elásticas. E aí elas vão se organizar em camadas, e entre essas lâminas nós vamos ter o resto. A gente vai ter as células musculares lisas, a gente vai ter outros tipos de fibras. E um fato interessante é que em essa quantidade de lâminas elásticas pode variar de acordo com a idade das pessoas. Então, por exemplo, num recém-nascido, a gente costuma ter em média umas 40 lâminas. E num indivíduo adulto, a gente tem 70. Elas vão aumentando com o passar do tempo. Além disso, nesse tipo de artéria, a túnica adventícia vai ser bem pouco desenvolvida, como dá pra ver na imagem. Falando agora sobre as artérias musculares, como eu mencionei, elas vão ter uma túnica íntima menos espessa do que as artérias elásticas, mas a camada subendotelial dela ainda vai ser maior do que a de uma arteríola. A lâmina elástica dela é mais proeminente, porque agora dá para distinguir ela melhor. Muito porque agora a túnica média não vai ser formada principalmente por lâminas elásticas. Ela vai ser formada principalmente por células musculares lisas, tanto é que é por isso que elas são chamadas de artérias musculares. Nós vamos ter uma maior presença dessas células musculares nelas, e elas podem formar até 40 camadas. E aí, entre essas camadas, nós vamos ter algumas lâminas elásticas, as fibras reticulares e proteoglicanos. A lâmina elástica externa, ela pode ser vista só em artérias musculares maiores. E a túnica adventícia vai ser basicamente tecido conjuntivo frouxo. Por fim, falando sobre as arteríolas, elas são as artérias com menor diâmetro, e elas vão se destacar nas imagens, como a gente pode ver pela imagem, por elas terem na túnica íntima uma camada subendotelial muito truncada. Além disso, nessa túnica íntima, elas não vão apresentar a lâmina elástica externa. A camada da túnica média delas não vai ser muito desenvolvida, elas vão ter só uma ou duas camadas de células musculares lisas, e elas não vão apresentar a lâmina elástica externa. E a túnica adventícia delas vai ser bem escassa. Falando agora sobre os vasos capilares sanguíneos, eles são os vasos sanguíneos com menor diâmetro, e eles ficam fazendo essa junção entre as artérias e as veias. Basicamente, eles vão ser divididos em 3 camadas. A primeira camada delas, no caso a camada mais interna, na verdade, vai ser a de células endoteliais, que vão ser as células de tecido epitelial pavimentoso. E aí, uma das características dessas células vão ser o fato de que elas não têm muitas organelas no seu citoplasma. Elas vão ter apenas um complexo de Golgi pequeno, algumas mitocôndrias e algumas cisternas de retículo endoplasmático granuloso. Depois das células da camada de células endoteliais, nós vamos ter uma camada que vai ser produzida pelas próprias células endoteliais, que é a lâmina basal. Depois dessa lâmina basal, nós vamos ter as chamadas zônulas de oclusão, que são basicamente junções que vão apresentar permeabilidade variável a macromoléculas. Os capilares sanguíneos podem ser divididos em 3 grupos, dependendo da sua constituição, da constituição dessas 3 camadas. São eles os capilares contínuos ou somáticos, os capilares fenestrados e os capilares sinusoides. E o que são os capilares contínuos ou somáticos? Basicamente, eles são capilares que não vão apresentar fenestras, que são orifícios poderiam existir, no caso não existem, na parede de células endoteliais. Então, naturalmente, os capilares fenestrados vão ser aqueles que apresentam sim essas fenestras, esses poros. E por causa disso, eles podem ser divididos em 2 grupos. Um é um que você vai ter as fenestras, mas elas vão ser encobertas, obstruídas de certa forma, por uma membrana que a gente chama de diafragma. E o outro são
os capilares vão ter essas fenestras, mas não vão apresentar esse diafragma. Por fim, nós temos os capilares sinusoides, que vão ser capilares caracterizados por terem uma camada descontínua de células endoteliais. Basicamente, essas células vão ter espaços muito grandes entre si. E esses capilares, eles vão ter um diâmetro maior do que os outros dois que nós vimos. E aí, por causa disso, inclusive, o fluxo de sangue dentro deles vai ser um pouco mais lento. Falando agora sobre as veias vão ser responsáveis por levar o sangue do corpo para o coração. E elas vão ser divididas de acordo com o seu diâmetro e a sua conformação em vênulas e veias. As veias também vão apresentar essa divisão de camada que a gente viu nas artérias, que é a túnica íntima, a túnica média e a túnica adventícia. Só que no caso das veias, essas camadas vão ser muito menos desenvolvidas. Começando falando pelas vênulas, porque o sangue flui dos capilares para as vênulas. Esse tipo de vaso vai se caracterizar por ter células endoteliais com junções muito frouxas entre si e por ter essas células cercadas por o que a gente chama de células pericíticas contratas. Além disso, elas costumam ser vênulas musculares. Elas geralmente têm pelo menos algumas células musculares lisas na parede, formando a parede delas. Mas elas têm muito pouco tecido conjuntivo também. Falando agora sobre as veias, como eu disse, elas podem apresentar diferentes diâmetros. A maioria delas é, na verdade, de pequeno ou médio porte. E geralmente elas não têm uma túnica íntima e média muito bem desenvolvida. Na túnica íntima, às vezes a gente pode apresentar uma camada subendotelial fina, mas não é sempre esse o caso. E a túnica média vai ser basicamente uns pacotes de células finas, lisas, células musculares lisas bem finas. E entre elas, nós vamos ter entremeadas as fibras elásticas e fibras reticulares. A única que vai ser mais bem desenvolvida é a adventícia, ela vai ser a mais espessa das três. Falando especificamente sobre veias um pouco maiores, de maior porte, nessas veias a túnica íntima vai ser um pouco mais bem desenvolvida e uma característica delas, inclusive, é que às vezes essa túnica íntima pode meio que se infiltrar dentro do vaso e formar o que a gente chama de válvulas. Essas válvulas vão ser compostas por tecido conjuntivo revestido por tecido epitelial e elas vão ser responsáveis por garantir que o sangue não volte, que ele chegue ao coração.